Deus no controle sempre. Meus amados irmãos e irmãs, desejo-lhes a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo santo? Glórias a Deus. Mais uma vez aqui para meditarmos na palavra do Senhor, né? Simplesmente leitura, mas sempre que eu exponho a leitura aqui para vocês, com a mais absoluta certeza, o maior beneficiado sou eu, pois o Espírito Santo de Deus realmente fala comigo, fácil, quando eu me deleito na leitura da palavra do Senhor. E assim eu vou praticando uma ordenança de Deus que pediu para que nós meditássemos na sua palavra de dia e de noite, não é isso? Tomara que você também que me assiste tome o gosto pela leitura da palavra do Senhor. É edificante, é uma palavra libertadora, é uma palavra salvadora, e temos que cumprir uma ordenança que está sobre nós, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele disse: ide, pregai o Evangelho a todo o povo, nação e língua. Hoje, para a honra e glória de Deus, nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a internet, né? Que alcança milhares e milhares de pessoas em pouco tempo. Então, desejo-lhes a paz do Senhor Jesus Cristo. De antemão, eu já lhe peço que você compartilhe este vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas, sejam saradas, sejam libertas e sejam salvas. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Então vamos orar ao Senhor pedindo que o seu Espírito Santo nos conceda uma ótima leitura. Amém? Então não é pregação, não vai ter nenhuma ministração aqui, mas simplesmente leitura. Querido Deus e eterno Pai, Deus de graça e Deus de misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, na tua santa e gloriosa presença agora, meu Senhor, pedindo a ação do teu Espírito Santo, Senhor, sobre mim e sobre estes, meu Deus, que me assistem. Deus, vem falar grandiosamente ao nosso coração, trazer a revelação da tua palavra, o ensinamento, Senhor, e pôr dentro de nós, Senhor, o hábito, Deus, de ler sempre a tua palavra, Senhor. Pois a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Então, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo é que eu te peço. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. E glórias a Deus. Vamos iniciar a leitura, né? 2 Reis, capítulo 5, por completo, está escrito assim. Olha só o título: a cura do leproso Naamã. A cura do leproso Naamã. E quem era Naamã? Vamos lá. 2 Reis capítulo 5, versículo 1 diz assim: e Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias, no plural, viu? Tinha dado vitórias à Síria, e era este homem valoroso em extremo, porém era leproso. E a lepra naquela época, tanto era para a morte, como era para que você vivesse isolado completamente do restante da humanidade. Por ter ele um cargo de alta confiança do exército do rei da Síria, ainda não tinha lhe acontecido isso, mas que certamente iria acontecer. Iria acontecer se ele não tivesse ouvido falar de um Deus tão maravilhoso, de um Deus vivo e de um Deus tão poderoso. Eu disse que não ia fazer ministração, mas já é força do hábito. Então vamos continuar na leitura. E da Síria tinham saído tropas armadas e tinham levado presa uma criada ainda pequena da terra de Israel, quando servia a mulher de Naamã. Então
nós vamos entender que a Síria tinha atacado Israel antes deste feito aqui e levou uma criança presa, da qual essa criança servia na casa de Naamã. Preste atenção na leitura. Esta disse a sua senhora: se rogasse o meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então ela diz, olha só o respeito que ela tem pela a casa onde ela está vivendo, por aquelas pessoas. Ela diz assim, olha, ela disse a sua senhora: se rogasse ao meu senhor, ou seja, no nosso linguajar, se o patrão dela rogasse ao profeta que está em Samaria, ou seja, estamos falando da capital de Israel na época, ele o restauraria a sua lepra. Olha a importância de você criar os seus filhos no caminho do Senhor, que é o que diz a palavra, que até depois de velho, ele não se desviará. Esta menina, ela foi tomada do meio do povo de Deus, mas automaticamente, por ela ver a aflição do seu senhor atual, ela se compadeceu e ela lembrou-se que Israel tinha um profeta de Deus, que ele pedia e Deus atendia. Oh, glórias, louvado seja Deus. Versículo 4. E Naamã foi e notificou isto ao seu senhor, e o declarou dizendo: assim tem dito a menina que é da terra de Israel. Então Naamã foi ao seu rei e disse: olha, senhor meu rei, tem uma criada na minha casa, lá de Israel, na época em que invadimos lá e trouxemos esta menina como refém para o serviço braçal aqui. Ela disse que lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus que é capaz de me curar. Versículo 5. E o rei da Síria então lhe disse: anda, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, pois, levando consigo 10 talentos de prata e 6.000 peças de ouro e 10 mudanças de vestes. E também levou a carta para o rei de Israel, que dizia assim: logo, quando chegar a ti esta carta, saberás que eu enviei a ti Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E logo que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para que mate e me dê a vida? Para que este envie a mim, para que eu cure um homem de sua lepra? Considerai isto agora, e vede como busca ocasião contra mim. Então o rei de Israel, ao receber a carta do rei da Síria, ele ficou embravecido, ele ficou desgostoso, porque o rei enviou a carta a uma pessoa errada. Disse a menina, que era serva de Naamã, que tinha um senhor, um profeta, não um rei que pudesse curar Naamã. O dito da menina foi esse, e eles não observaram esse detalhe. Quando muitas vezes você recebe algo da parte do Senhor, é necessário que você esteja atento 100% no que foi dito para você, para que você cumpra segundo o que lhe foi dado. Então o rei de Israel se aborreceu com aquilo. Por um acaso eu tenho poder de alguma coisa, quanto mais de curar o teu servo? Isto foi a reclamação do rei de Israel. Versículo 8. Então o rei de Israel ainda disse: olha, certamente o rei da Síria procura ocasião para atacar contra mim, né? Versículo 8 diz assim: e quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou que dissesse ao rei: por que rasgaste as tuas vestes?
mandai-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. Oh, glórias! E saberá que há profeta em Israel. Será que na atualidade ainda tem homens em comunhão com Deus que escutam a voz do Espírito Santo de Deus? Será que na atualidade ainda há homens que simplesmente ora ao Senhor e o Senhor lhe dá resposta de imediato? Será que ainda há homens com total comunhão com Deus ao ponto de simplesmente falar para outra pessoa vai e aquela pessoa obedecê-lo e Deus agir? Será? Porque Deus continua o mesmo. E a humanidade, será? Será que continua ainda tendo homens de fé, mulheres de fé, para que tal coisa possa acontecer? Vamos lá. Versículo de número 9. Veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e pôs à porta da casa de Eliseu. E ele enviou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás limpo. E Naamã se foi, muito indignado, dizendo: eis que eu dizia a mim, sairá ele certamente, e estando em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e levará a sua mão, e tocará o lugar, e sarará a lepra. A palavra de Deus vai dizer que Naamã ficou aborrecido, porque o profeta Eliseu simplesmente nem saiu para o receber. Naamã achou que Eliseu receberia e que ele tocaria com a sua mão sobre os ferimentos e ele ficaria sarado. Mais uma vez, não entenderam a mensagem da qual o profeta tinha falado. Primeiro, não entenderam o que a menina disse. Agora, não entenderam o que o profeta falou. Versículo 12. Abana e Farpa, rios de Damasco. Agora Naamã diz, olha, Abana e Farpa, rios de Damasco, 2 rios que tinha em Damasco, não são porventura melhores do que todas as águas de Israel? Se me lavar neles, não serei também limpo? E se voltou e se foi indignado. Mas os seus criados se achegaram a ele e lhe falaram dizendo: meu pai, se o profeta te mandasse alguma coisa grande, se o profeta te mandasse alguma grande coisa, não a faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás limpo. Lava-te e ficarás limpo. Nesses momentos é necessário que nós tenhamos um bom conselheiro ao nosso lado, porque Naamã ia voltar para si indignado de raiva, porque o profeta nada tinha feito aparentemente. Quando a ordenança do profeta era que ele fosse no Rio Jordão, mergulhasse 7 vezes e ele ficaria sarado. Ele vai questionar o profeta. Ele disse: olha, lá na Síria tem um rio de Abana e Farpa, que esses rios têm melhores águas do que todo o Jordão. E aí o seu servo diz: mas meu senhor, se ele lhe mandasse fazer qualquer outra coisa maior do que essa, você faria, quanto mais mergulhar no rio 7 vezes. E então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do varão ou do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou limpo. Oh glórias, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Agora ele viu que há Deus em Israel, agora ele viu que o Deus de Israel é um Deus poderoso, agora ele sabe que de uma vez por todas, ele simplesmente precisa ouvir o que o profeta tem para dizer. Mas no desfecho dessa história, nós vamos para uma história agora um pouco diferente, presta atenção. E então voltou ao homem de Deus,
e ele e toda a sua comitiva, e ficou diante dele, e disse: Eis que agora conheço que não há Deus em toda a terra, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas presentes de teu servo. Mas ele disse: Vive o Senhor, diante do qual eu estou, que não aceitarei. E importunou para que tomasse, mas ele recusou. Então Naamã, que trouxe muita prata, muito ouro, muitas vestes finíssimas, caríssimas, ele importunou a Eliseu pela recompensa. Ora, recompensa maior é o oposto disso. Recompensa maior é Eliseu orar em nome do Senhor e o Senhor lhe dá vitória, lhe conceder resposta. Esta é a verdadeira recompensa que almejamos, que queremos. Então, Naamã também, por não servir ao Deus vivo, mais uma vez não compreendeu. E ele disse: não, de maneira nenhuma não quero, e recusou. Mas preste atenção na sequência. E Naamã então disse: se não aceitares, então rogo-te que da terra de Israel se dê ao teu servo o que possa carregar um par de mulas, porque daqui em diante o teu servo não sacrificará holocaustos nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Glórias, louvado seja Deus. Sai um homem completamente curado da sua carne, do seu físico, mas sai um homem completamente liberto no seu coração, na sua mente, deixando de servir a outros deuses e servindo agora ao nosso único Deus vivo. Ao nosso único Deus vivo. Simplesmente, eu posso até dizer, porque uma evangelista, uma menina que estava em terra estranha, simplesmente anunciou o nome de Deus para este homem. Vê a importância de você falar de Jesus? Vê a importância de você falar que é um Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra? Então agora nós temos o testemunho de Naamã, que diz que não há Deus em outro lugar a não ser em Israel. Louvado seja o Senhor. Então, o versículo de número 18 diz assim: nisto perdoe o Senhor ao teu servo, que quando meu Senhor entrar no templo de Rimom para adorar ali e se apoiar sobre a minha mão, e eu também tenha de me inclinar no templo de Rimom, se no templo de Rimom eu me inclinar, o Senhor perdoe nisto o teu servo. Por ele ser submisso ao rei da Síria, o rei já adorava os deuses de lá. Então ele era submisso ao rei. Se o rei ordenasse, ele tinha que fazer. Enquanto que nós não nos dobramos diante de outros deuses, né? Mas ele disse: olha, de antemão eu já peço perdão ao Deus o qual eu estou servindo agora. Se eu tiver que praticar tal coisa, não é por livre e espontânea vontade, mas porque o meu Senhor, o meu rei ordenou. Versículo 19. E ele disse-lhe: vai em paz. E se foi, pois dele, e caminhou até uma certa distância. E se foi, pois dele, e caminhou até uma certa distância. Agora vamos ver aqui o que é ganância. Olha o preço altíssimo que você paga por ser ganancioso e por não fazer as coisas corretas. Então Geazi, criado de Eliseu, o homem de Deus, disse a si mesmo: eis que o meu senhor tem poupado este sírio, Naamã, não tomando de sua mão as coisas que havia trazido. Mas vive o Senhor, que correrei eu atrás dele e receberei dele alguma coisa. E seguiu Geazi a Naamã, e quando Naamã viu que ele vinha correndo atrás dele, desceu do carro para o receber e disse:
vai tudo bem? Vai tudo bem? E disse ele: tudo vai bem. O meu Senhor me envia a dizer: eis que vieram a mim agora, mesmo da montanha de Efraim, 2 jovens, dos filhos dos profetas. Rogo-te que lhe des um talento de prata e 2 mudas de roupa. E Naamã disse: rogo-te que tomes 2 talentos. E insistiu com ele, e atou 2 talentos de prata em 2 sacos, e 2 mudas de roupa, e o pôs nas costas de 2 de seus criados, para que o levasse diante dele. E quando tinha chegado a um certo lugar, os tirou das mãos dele, e os guardou em casa. E logo mandou os homens que se fossem. E ele entrou e ficou diante de seu senhor. E Eliseu lhe disse: de onde vem, Geazi? E ele disse: o teu servo não foi a nenhuma parte. Então lhe disse: não foi também contigo o meu coração, quando o homem voltou de seu carro para te receber? É tempo de tomar prata e de tomar vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Pois a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. E então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Branco como a neve. Então, meus amados, nós não conseguimos de maneira nenhuma enganar a Deus. Não conseguimos. Por mais que você tente, por mais que você torne-se um sepulcro caiado, ou seja, todo limpo, todo perfeito por fora, mas por dentro ossos ressequidos, por dentro só a morte, por dentro só a podridão, o Senhor consegue enxergar tanto por dentro como por fora. Não há como você enganar o Senhor. Os sacerdotes, tanto os fariseus como os saduceus, que se apresentavam diante de Jesus, com as suas vestes completamente limpas, completamente dentro do padrão da lei, completamente bem arrumados, na presença de homens como eles, que eram gananciosos, truculentos, avarentos, sabe, querendo enganar Jesus. Não tem como, e você não tem como segurar isso. Por mais que você esteja na presença de Deus fazendo o impossível para se tornar hipócrita diante dos homens, porque isso é hipocrisia, e você sabe que por dentro de você não é capaz de sustentar isso por muito tempo. Então, quando você estiver na presença do Senhor, não faça igual Geazi fez, o servo de Eliseu. Não se aproveite de determinadas situações. Seja verdadeiro, tanto na presença de Deus como na presença dos homens, porque senão a religiosidade vai ser um fardo pesadíssimo para você. Pesadíssimo. Você vai terminar caindo. Você vai terminar tropeçando em alguma coisa. Mas quando você faz para Deus por livre e espontânea vontade, quando você é obediente a Deus, porque você entende que Ele é o teu soberano, e as suas palavras são palavras de edificação e de salvação, então você serve a Deus com simplicidade, e aí você se torna santo na presença de Deus, porque esta é a grande ação do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida, nos tornar separados das coisas do mundo que nos condenam. Geazi quis desobedecer a Deus quando ele mentiu para o profeta. Ora, se o profeta estava em comunhão com Deus, como podia ele, Geazi, encobrir o mal feito que ele tinha acabado de fazer? Era impossível isso. O castigo foi que toda a lepra de Naamã passou para Geazi e para a sua descendência. É o preço altíssimo que se paga
por ser desobediente ao Senhor. Por ser desobediente ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, busque todos os dias a presença de Deus. Alimente-se da sua santa e gloriosa palavra, para que constantemente a gente esteja em comunhão com o Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, encerrando esta leitura. Bendito Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, pela atuação maravilhosa, Espírito Santo de Deus, na minha vida e na vida desses que me assistem. Muito obrigado, Senhor, só tenho que te agradecer, Senhor, por me alimentar da tua palavra, por me tornar cada vez mais entendido, Deus, porque pratico a leitura. Muito obrigado, Senhor, por me ensinar o caminho, Senhor, no qual eu devo andar. Então, meu Deus, eu oro, Deus, pela minha vida e pela vida desses que me assistem. Em nome de Jesus Cristo, amém e glórias a Deus.